Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um conto muito especial que eu adorava quando eu era criança. Eu tinha uma pequena coleção, não sei se alguns de vocês vão se lembrar, chamada No País das Maravilhas. E eu tenho uma pequena cola aqui e essa coletânea, né, saiu pela editora Record no ano de 1972. Sim, é uma coletânea bastante antiga. E eu sei que eu adorava as histórias que vinham, né, nessa coletânea. Então, o conto que eu vou compartilhar com vocês é A Pequena Vendedora de Fósforos, que é um conto que eu lembro de ter me marcado muito assim na infância. E essa coletânea, ela vinha com algumas imagens, com algumas figuras, e eu lembro de ficar horas olhando essas imagens, olhando essas figuras. Então, sobre o que é esse conto? Bom, esse conto, ele conta a história de uma menina, uma pequena vendedora de fósforos, que ela sai de casa para vender algumas caixas de fósforos a pedido do pai. Então fazia muito frio no dia, era véspera de ano novo e ela estava numa situação muito complicada, porque ela estava com fome, ela estava com frio e ela tinha aquela obrigação de vender aqueles fósforos. Então, quando ela sai ali pelas ruas, ela precisa meio que correr ali com os chinelos bem grandes. Eram os chinelos que a mãe dela usava. Então, os chinelos eles eram muito maiores do que os pés dessa menina. E aí ela precisa correr, porque senão ela vai ser atropelada ali por duas carruagens que vinham em alta velocidade. Esse conto ele é um conto de 1845. Em alguns lugares você encontra que esse conto ele é de 1848. Então ele fica ali, né? Ele foi publicado entre 1845 e 1848. Então a gente está falando ali, né, do período vitoriano, a gente está falando ali de século XIX. Então a gente está falando de uma época em que não tinha tecnologia, não tinha carros, não tinha, enfim. A gente está falando de uma época bem complicada. E aí essa menina, ela corre esse risco de ser atropelada por essas duas carruagens, e aí ela acaba perdendo um dos chinelos, e um garotinho que estava do outro lado, ele acaba pegando um desses chinelos e sai correndo assim, gritando pelas ruas, dizendo que aquele chinelo ele vai utilizar como berço para um dos seus futuros filhos. Creepy. Enfim. E aí ele some com esse chinelo e ela volta a ficar com muito mais frio, né? Então ela tá ali passando frio e agora ela é obrigada a ficar com seus pés no chão. Então os pés dela acabam ficando meio vermelhos, meio azulados, né? De tanto frio que ela tá sentindo, que ela tá passando. E aí ela vai andando ali pelas casas e ela encontra meio que um beco ali entre duas casas e ela se agacha ali naquele espaço, ela fica ali de cócoras e ela começa, né, a imaginar coisas e ela começa a pensar coisas. E aí ela se vê numa situação muito complicada, porque ela está morrendo de frio e ela tem alguns fósforos na mão. Ela decide acender um deles, ela não vai ter nada demais, se eu acender um só, não vai acontecer nada e tudo mais. E ela vai e acende. Quando ela acende, ela tem uma visão de que ela está num local onde tem um fogão enorme e ela se sente acolhida naquele local, ela sente um calor, um quentinho. E aí, quando ela decide colocar os pés
mais próximo do fogão ali, ela percebe que ela estava imaginando aquela situação, né? Então ela volta à realidade, o fósforo ele se apaga e ela fica naquela situação, poxa vida. Ela vai e decide acender um segundo fósforo, um outro fósforo, e aí quando ela acende, esse fósforo ele traz para ela esse quentinho de novo, só que numa situação diferente. Ela tá em uma casa aonde tem uma ceia maravilhosa e tem um ganso muito suculento em cima dessa mesa para ser servido. Só que do nada, esse ganso, ele por algum motivo, ele levanta com um garfo espetado e uma faca e sai correndo de forma desesperada em cima dessa mesa. E aí o fósforo que ela tinha acendido, ele vai e se apaga. Depois ela decide acender um outro fósforo, e aí quando ela acende esse outro fósforo, ela está em um local onde tem uma árvore de Natal maravilhosa, e ela lembra, né, que ela viu uma árvore parecida em uma loja de um comerciante bem rico ali da cidade, que tinha uma árvore de Natal bem grande, ali na vitrine. E aí quando ela começa a olhar os detalhes daquela árvore, ela começa a sentir um quentinho de novo, o fósforo se apaga novamente. Então toda vez que ela acende um fósforo, esse fósforo ele traz para ela uma situação da qual ela gostaria de estar, né? Ela gostaria de estar naquele quentinho, naquela situação, com a barriga cheia, mas não é o que acontece com essa menina. E aí ela decide acender um outro fósforo. E quando ela acende esse outro fósforo, quem aparece para ela é a avó dela. E a avó dela aparece e ela fica completamente feliz e maravilhada. Porque se essa menina volta para casa sem ter vendido um único fósforo, ela vai apanhar do pai. E a única pessoa da qual ela amava com todo o coração dela era essa avó que tinha falecido. Então ela começa a conversar com a avó, ela fala: vovó, por favor, me leva junto com você, eu não aguento mais, eu tenho certeza que quando esse fósforo apagar, eu vou deixar de vê-la. E aí ela decide acender todos os fósforos para que aquela imagem da avó não sumisse, não se perdesse. E aí a avó diz para ela que quando uma estrela cai, uma alma está subindo aos céus. E aí ela fala novamente, né, para que essa avó leve ela embora. E aí a avó pega na mãozinha dela e as duas vão embora. E aí a menina é encontrada morta, sentada, né, encostada nesse beco, com os fósforos ali na mão. Alguns fósforos ainda estavam acesos. Então essa menina acabou morrendo de frio, de fome, de uma necessidade assim horrorosa para a época. E aí algumas pessoas que estavam passando ali pelo local disseram que ela acendeu aqueles fósforos para que ela pudesse ficar mais aquecida. Então esse conto ele é um conto muito famoso, né? E o conto ele acaba dessa forma. Ele é um conto muito famoso e que eu tive o privilégio de ter esse conto, né? Dele fazer parte de uma coletânea na minha infância. É uma pena que eu não tenho mais essa coletânea na minha casa. Gostaria de ter, mas eu vi por preços bem salgados assim na internet, mas enfim, vai que, né? Vai que um dia eu consigo a minha coletânea de volta. Então é isso, pessoal. Esse é o conto, né, da Pequena Vendedora de Fósforos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo e até mais. Tchau!